Aí, pessoal, nas aulinhas lá do CMSP, eles vão falar, começaram a falar essa semana a respeito da linguagem da modernidade e tudo mais, e já começaram a falar sobre modernismo, né? Pegaram aí um Augusto dos Anjos, que é pré-modernista, algumas coisas, alguns textos aí do modernismo, né? Mas, para a gente entender como esse processo aconteceu, quer dizer, como chegamos no modernismo, é bom que a gente entenda algumas coisas, alguns fatos históricos que levaram à revolução modernista dentro da literatura brasileira, né? Bom, antes do modernismo, na verdade, o modernismo ele estreia no Brasil oficialmente em 1922, né? Num evento chamado Semana de Arte Moderna. No entanto, antes desse processo, nós vamos ter de 1900 a 1922, mais ou menos, artistas publicando obras que não têm ligação com os movimentos anteriores. Bom, quais são os movimentos anteriores, né? Que movimentos que nós temos antes do modernismo e que a gente pode falar não tinham ligação com o modernismo? Bom, nós vamos ter o parnasianismo, que era um movimento ainda muito forte. Lembrando que o parnasianismo veio do realismo, né, e do naturalismo. É uma vertente, na verdade, do realismo, naturalismo. Bom, não é a mesma coisa, porque enquanto o realismo e o naturalismo trabalha com textos em prosa, romances, né, o parnasianismo vai trabalhar com poemas, tá? Bom, aí nós temos também alguns artistas que são chamados de simbolistas, né? Trabalham com a musicalidade dentro do texto e tudo mais. E, obviamente, esses outros autores que não se enquadram nenhum desses dois movimentos, tá bom? Bom, algumas revoluções, quando eu falo de revoluções, eu estou falando de revoltas mesmo, tá? São contemporâneas à Primeira República e deram um impulso para que a coisa revolucionasse no país, tá? Bom, que revoluções são essas, não é? Nós vamos ter alguns conflitos sociais. Os movimentos messiânicos, por exemplo. Por que movimento messiânico, né? Porque eles tinham líderes religiosos, né, nesse período aí. O mais famoso desses movimentos é, sem dúvida nenhuma, a Guerra de Canudos, né, que aconteceu na Bahia de 1896 a 1897. Isso a primeira revolução, porque houve uma segunda Canudos e há notícias e relatos até que houve uma terceira. Bom, o que foi a Guerra de Canudos? Bom, a exploração, né, dos pobres e tal, causava grandes problemas, né? Uma miséria crônica da população nordestina, né? A má distribuição de terras, descaso com o trabalhador rural, a seca, o aumento dos impostos, né? E uma separação entre religião e Estado cria uma revolta em alguns líderes religiosos, né? Bom, então um beato chamado Antônio Conselheiro, ele forma um arraial de Canudos lá no interior da Bahia, ou chamado de Arraial do Belo Monte, né? Lá no interior da Bahia. E algumas pessoas o seguem e eles vão formar então uma espécie de uma cidade, tá bom? Obviamente essa cidade, essa comunidade, ela é um estado paralelo, livre da República, que o Antônio Conselheiro, inclusive, chamava de demônio da República, né? Bom, abandonavam então as fazendas, quer dizer, aquelas pessoas que trabalhavam, a mão de obra da fazenda, acaba deixando essas fazendas e indo para o Arraial de Canudos, porque lá não pagavam mais os impostos republicanos, né? Bom, o governo e os coronéis se uniram então para destruir o Arraial de Canudos. E aí, obviamente, inicia-se uma campanha de difamação contra Canudos, e eles começam a falar, por exemplo, que eles vão invadir as outras cidades, as cidades vizinhas, que eles vão roubar e tudo mais, vão matar e tal. E as pessoas começam a ficar com medo, apoiando então o Estado numa
campanha de destruição do arraial, né? Canudos foi associado ao retorno da monarquia, por quê? Porque o Antônio Conselheiro era monarquista e declarava isso abertamente. Bom, teve 4 expedições militares para aquela região e Canudos, na 4ª campanha, foi massacrado. Bom, o Antônio Conselheiro é uma figura assim bastante polêmica, porque ele dizia desde o começo que haveriam 4 guerras, né? Ele chamava de fogo, né? Vai haver 4 fogos. E os 3 primeiros eram dele, mas que o 4º ele deixava nas mãos de Jesus. Ele falava do bom Jesus Conselheiro, né? Porque aparentemente ele sabia que no 4º o arraial seria destruído, né? É uma coisa muito estranha que o Antônio Conselheiro ele morre antes da 4ª campanha, né? Eles realmente venceram as 3 primeiras, massacraram o exército, expulsaram todos eles de lá da região, e na 4ª campanha o arraial foi destruído. O jornalista Euclides da Cunha acompanhou esse processo e escreveu para retratar o livro Os Sertões, tá? Quem então quiser saber um pouquinho mais, leia o livro Sertões, que é dividido em 3 partes, né? Os Sertões é dividido em o homem, a terra e a luta. Na parte 1, que é o homem, eu não lembro se a parte 1 é o homem ou se é a terra, enfim. Nessas 2 partes, o homem e a terra, que pode ser a 1 ou a 2, o Antônio Conselheiro, ele fala primeiro sobre o sertanejo, depois ele fala sobre a região, né? Como que é aquela região seca e tudo mais. Depois ele vai falar sobre a luta, né? A luta em si, que foi uma luta pela sobrevivência, na verdade, né? Aqui a gente tem algumas ilustrações e algumas fotografias do arraial, né? A primeira vocês podem ver que é um desenho, na verdade não é uma foto, mas nas outras 2 nós temos fotografias, né? Muitos registros da época se perderam porque foram censurados pelo exército, né? Houve uma violência extrema, algumas pessoas foram tratadas com uma violência extrema, até porque também agiram com violência, não é? Para defender, obviamente, seu território, mas não se justifica a violência, né? Bom, ali nós temos o corpo do Antônio Conselheiro. Algumas pessoas dizem que ele teve o seu peito perfurado pelo exército para dizer que eles tinham pego o Antônio Conselheiro, né? Mas vocês podem ver que afundou mesmo ali. Ele já estava morto há algum tempo, alguns dias, quando eles o encontraram. Então não havia como furar mais o cadáver como para criar uma ferida, né? Enfim, aqui nós temos as ruínas da igreja, né? Aí ao lado, à direita. Depois nós temos imagens aí do sepultamento do capitão Antônio Manuel de Aguiar e Silva e as ruínas da Igreja Velha de Santo Antônio. Então são todas da região ali ou de lá de Canudos mesmo. Aqui são as ruínas alagadas de Canudos. Por quê? Para que a população não voltasse para aquela região e não reconstruísse Canudos, eles transformaram a região de Canudos num grande açude. Então, na época das chuvas, aquele lugar alaga e fica nessa situação que vocês podem ver nessa foto. Bom, nós temos mulheres e crianças que foram prisioneiras da guerra na primeira foto aqui. Essa é uma foto real. Eles reuniram ali para tirar uma foto com as pessoas que tinham sido presas, né? Algumas dessas pessoas, inclusive, morreram, tá? E a segunda foto, a foto à direita, compara o tamanho de um conselheirista, esse homem de chapéu no meio é um conselheirista, né? Um soldado do conselheiro, com os soldados dos destacamentos de polícia. Perceba que o conselheirista é bem maior. Bom, aí no mapa, esse é o mapa da Bahia, né? Para quem ainda não percebeu, e é naquela região vermelhinha ali, é a região onde ficava o Arraial de Canudos, tá? Bom, depois nós temos também a revolta de Juazeiro, o levante de Juazeiro, liderado pelo Padre Cícero, né? Bom, a causa foi a intervenção do governo central no Ceará, retirando o poder de uma família muito poderosa da época, que chamava família Scioli,
né? E o padre Cícero lidera um exército formado de fiéis para recuperar o poder para essa família. Bom, essa revolta aí aumenta o prestígio político do padre Cícero, mas a igreja não vê com bons olhos. O padre Cícero chegou a ser, inclusive, excomungado na época, né? Depois nós temos a Guerra do Contestado, que acontece em Santa Catarina, Paraná, né? O líder foi o José Maria. E as causas, a exploração dos camponeses, concessão de terras e benefícios para empresas inglesas e americanas, e acabou provocando a expulsão e marginalização dos pequenos camponeses. Quer dizer, se as terras estão sendo doadas para as empresas, essas pessoas perderam suas terras. Então isso acabou gerando essa revolta aí, a Guerra do Contestado, né? A origem do nome é porque a região foi contestada, né? Então a doação estava sendo contestada e aconteceu entre os estados de Paraná e Santa Catarina, né? Assim como lá em Canudos, os participantes dessa revolta acabaram sendo massacrados. Nesse mapa vocês podem ver qual é a região, né? Tá pintadinho aí, não sei se dá para enxergar muito bem, mas onde aconteceu a Guerra do Contestado entre o Paraná e Santa Catarina, tá bom? Aí algumas fotos, né? Uma Maria Fumaça na foto de cima e alguns dos combatentes na foto de baixo. Bom, no Nordeste, uma outra revolta que aconteceu foi o cangaço, ou chamado de banditismo social. O que era isso? Eram bandos armados, o bando mais famoso, né, era o bando de Lampião e Corisco, né? São dois bandos, o bando do Lampião e o bando do Corisco, né? Eram bandos que percorriam o interior do Nordeste, cometendo pequenos delitos, pequenos roubos para poder sobreviver, né? E a causa também está relacionada com a questão da miséria crônica da população, com a seca, a má distribuição de terras, né? O descaso do Estado, que não dava apoio para a população mais pobre, né? Para as pessoas mais carentes, e dos coronéis também, que só queriam saber de explorar. A questão da violência também com que as pessoas eram tratadas. Cria-se o mito do Robin Hood, quer dizer, o Lampião e os outros cangaceiros eram como se fossem bandidos heróis, como Robin Hood nas histórias, né? Aí nós temos as cabeças dos cangaceiros, que eram cortadas e expostas. Estão vendo que está se formando aí uma espécie de escada, né? Mas é como se fosse um altar para expor essas cabeças, para que outros não seguissem o exemplo, né? Eles cortavam as cabeças e expunham essas cabeças nas cidades para que as pessoas não seguissem esse exemplo, não entrassem para o cangaço, né? Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia e exterminados um a um. Eram os únicos que despertavam medo dos coronéis, quer dizer, os coronéis tinham medo dos cangaceiros, tá? Por isso pressionavam o Estado para que combatessem. Aí está o mapa da Bahia, mostrando bem aí algumas áreas. Essa área listrada na vertical, maior, essa área maior, né? É toda a área de influência do cangaço, tá? Ali aquela área roxa, mais acima, mais ao norte, é a área de influência do padre Cícero. Essa outra área listrada na horizontal, é quase um círculo meio oval aí no meio, é a área de influência do Arraial de Canudos. E o ponto vermelho dentro dessa outra área aí é justamente onde ficava a aldeia de Canudos, tá bom? Bom, no Rio de Janeiro também nós tivemos uma revolta que ficou conhecida como Revolta da Vacina, ou Revolta contra a Vacina Obrigatória, que aconteceu em 1904. Essa revolta aconteceu por quê? Um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz criou uma vacina contra a varíola. No entanto, o prefeito tinha inimigos políticos ali na cidade. Então esses inimigos começaram a denegrir a vacina, dizendo que a vacina na verdade era para matar pretos e pobres. Então os capoeiras, que eram as pessoas que representavam os mais pobres e os negros, acabaram entrando nessa revolta aí
e começaram a provocar um quebra-quebra, uma violência no centro da cidade, né? Principalmente nas regiões centrais. Bom, tem muita relação com a pobreza também, miséria, inflação, né? A higienização que fizeram na cidade do Rio de Janeiro. O que significa isso? Higienização. Parece que limpou a cidade, lavou a cidade. Higienização é limpeza mesmo, no sentido de tirar os pobres do centro da cidade. Havia muitos cortiços no centro das cidades e eles resolveram tirar, simplesmente expulsar essas pessoas dali. Fizeram o que foi feito, por exemplo, em Paris, né? E aí o que acontece? Essas pessoas tiveram que sair do centro da cidade e passaram a viver no morro. Foi aí que surgiram as primeiras favelas, né? Isso fazia parte de um projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro, promovido pelo presidente Rodrigues Alves, tá? Então, se destruíram todos os cortiços de favelas, ampliaram-se as avenidas, construíram novos prédios, enfim, inspirados em Paris, né? Como sempre, brasileiro trazendo coisas de fora, né? Se inspirando no que foi feito lá fora, né? Bom, a vacina em si não era bem o problema. Ela só foi aquela gota que faltava para transbordar o copo, mais ou menos isso. Por quê? Porque as pessoas que viviam no centro, elas não queriam ser obrigadas a sair dali, né? E não queriam viver aquelas condições também muito precárias, né? Problemas muito graves dentro da cidade de questão de estrutura social. E aí, enfim, acabaram nessa revolta aí, promovendo a revolta da vacina, não é? Aí nós temos algumas charges que falam sobre essa questão, né? Uma injeção imensa lá, furando o braço das pessoas. Aí nós temos embaixo o desenho da briga nas ruas, né? Não teve maiores consequências aí essa revolta, né? No final as pessoas acabaram tomando a vacina. Bom, ali nós temos o médico Oswaldo Cruz, que foi o criador da vacina, que deu o nome inclusive à cidade de Oswaldo Cruz, né? Bem próximo da nossa cidade. Lá embaixo nós temos uma foto no meio da rua, as pessoas ali todas, né? Um tumulto na rua e um carro, inclusive um carro virado ali embaixo, na foto de baixo. Bom, também tivemos a revolta dos marinheiros, ou, como ficou conhecida, a revolta da Chibata. O que acontece? Depois da libertação dos escravos, os negros continuaram apanhando na marinha. Quer dizer, se algum marinheiro negro cometesse algum delito, alguma coisa, ele era castigado com chibatadas, né? Então, os negros se revoltaram contra essa prática da marinha, e o João Cândido, que era o líder, depois que ficou apelidado de Almirante Negro, ele liderou essa revolta. Eles tomaram os navios e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, inclusive, chegaram a bombardear, mas mataram crianças na favela, né? Acertaram no morro, o que é uma coisa muito triste, né? Poderiam ter atirado na água, como muitos navios fizeram, mas por alguma razão, ninguém sabe se foi de propósito ou se não foi, eles acabaram acertando na cidade, né? Os tiros eram só de advertência, eram para assustar, né? Bom, as causas: maus tratos, baixos salários dos marinheiros, péssima alimentação e os castigos corporais, principalmente os castigos corporais, como a chibata, né? Que aconteciam dentro da marinha. Marinheiros tomaram 2 navios, ameaçaram bombardear o rio caso continuassem os castigos. O governo prometeu atender às reivindicações, solicitou que os marinheiros se entregassem. Os envolvidos foram presos e mortos. O João Cândido sobreviveu, mas ele foi expulso da marinha. E os castigos corporais finalmente foram abolidos, tá?